Bom, gente, eu trago umas inquietações hoje sobre questão de gramática. E é uma questão que tem me feito refletir muito sobre como que a gente se relaciona com a nossa língua, né? E como que essa relação se confunde com a gramática. Enquanto professor, né, voluntário de um cursinho vestibular, eu tenho encontrado dificuldade para abordar algumas coisas e até uma certa insegurança, até por ser novo nessa função e tal, mas também no modo de abordar uma coisa que talvez seja tão diferente que os alunos, né, que estejam assistindo a aula percam interesse ou algo do tipo. Então eu sempre tento ser o mais transparente possível sobre limitações, sobre coisas que eu estou aprendendo ainda, né? Então eu sempre falo para eles que mais do que decorar a gramática, a gente tem que entender como ela funciona e para que ela serve, né? E é curioso porque eu já vi algumas coisas na faculdade, né? Já tenho esse seria meu quarto ano de faculdade se eu estivesse estudando normalmente, né? Então eu fiquei pensando, né, sobre essa questão e eu queria responder uma pergunta hoje, né? Colocar uma reflexão sobre isso. Afinal, existe certo e errado na língua portuguesa, né? Então, é isso. Bora pro vídeo. Olá, eu sou o Beto Oliveira e bem-vindo para mais um vídeo do canal Nas Entrelinhas. Gente, antes de tudo, mais uma vez eu peço, se você ainda não se inscreveu no canal, porque tem muita gente que entra aqui, assiste o vídeo e não se inscreve, eu prometo que vai ter vídeos legais aqui. E clique em gostei também, porque vai ajudar bastante na divulgação e coloca o vídeo mais em evidência para as pessoas assistirem, né? O YouTube recomenda mais quando ele é bem avaliado. E me segue nas redes sociais também, no Twitter, no Instagram, no Facebook, PR7Oliveira em todas as redes sociais. E também confere se você está inscrito, se o sininho está notificado, né? Aperte o sininho para receber todas as notificações, porque às vezes as notificações não chegam, né? Porque o YouTube tem dessas. Tem sido legal ter esse espaço aqui para expressar, né, algumas coisas que eu tenho, né, em mente, um pouco da minha vivência na faculdade. Eu tô até querendo trazer alguns vídeos sobre essa vivência universitária. Recentemente, por exemplo, eu passei por uma transferência de faculdade, né? Enfim, foi até simples, né? Mas assim, tem muita gente ainda que não entende como funciona, né? Então eu poderia até trazer um pouco isso. Eu vou pensar sobre temas, vocês podem sugerir também nos comentários. E aí eu queria trazer uma reflexão sobre essa questão, né? Do erro. O que é erro na língua? O que é certo e errado na língua, né? E é muito curioso que as pessoas nunca param pra pensar. Tem umas coisas que as pessoas nunca param pra pensar, né? Quando tem aquele amiguinho chato que vai te corrigir o tempo todo, quando você tá falando, as pessoas não conseguem ou não sabem mesmo o que significa a gramática, né? A gramática, ela não tá ali pra gente ficar sendo, né, uma pessoa inconveniente o tempo todo, querendo corrigir as pessoas. A gramática nunca teve o intuito de ser essa coisa castradora mesmo, sabe? A gramática o intuito dela inicial, né? Por isso estou falando inicialmente, é somente organizar a forma como a gente fala, né? E eu até falei isso aqui já, tem um vídeo, eu vou deixar aqui no card, né? Foi um vídeo que eu fiz sobre gramática e oralidade, como que a gente separa isso. E o que as pessoas têm que entender é que a gramática, ela é escrita por pessoas privilegiadas, né? A gramática são regras ditadas por pessoas que têm privilégios, que têm poder, né? Então essa noção de erro, ela é muito superficial, né? Um erro na nossa língua seria a gente expressar alguma frase, algum tipo de sentença, de expressão que não faça sentido. Porque o intuito da língua é a comunicação. Se você não fez um texto ou uma fala compreensível, isso que é uma frase ou um texto errado. Agora, se você não, conjugou um verbo da forma que deveria conjugar seguindo a gramática, ou se você não usou plural na palavra, ou se você economizou a palavra, em vez de falar você falou, oh, você foi aquele dia lá naquela festa? Se a comunicação foi feita, gente, né? É aquela coisa, para de encher o saco. Porque assim, uma coisa que as pessoas têm que entender é que fala e escrita são duas coisas diferentes. A gramática tá ali para moldar um pouco e trazer um pouco de parâmetro de como que a gente pode escrever, né? A gramática, conjunto de regras para escrita. A fala
a gente já tá falando de outra coisa, de outra situação. A fala, a gente tem uma troca imediata de informações, aquela coisa que eu trouxe naquele segundo vídeo, que foi o primeiro vídeo temático desse canal, né? Vou deixar no card também, que a gente tem o emissor e o receptor. Então, essa troca, ela é mais espontânea. Então, a gente não tá preocupado ali se aquela mensagem está sendo corretinha, se ela tá esteticamente bem feita. A gente tem essa preocupação com o texto, porque o texto, ele vai ser lido por diversas pessoas, ele precisa estar claro, né? E de acordo com o tipo de texto que você escreve, ele precisa ter uma característica específica, né? Se for um texto científico, ele precisa seguir algumas regrinhas para ser científico. Se for um texto opinativo, ele precisa seguir umas regras para ser opinativo. Agora, fala é outra coisa, entende? Então, pegar uma coisa que é erro gramatical, erro de escrita, trazer para fala, não cabe, sabe? E geralmente acontece, quando rola muito isso, geralmente a gente está fortalecendo uma coisa que as estruturas de poder já fazem, que é calar as classes mais populares, que é julgar as classes mais populares, condenar e julgar o uso linguístico das classes populares como uma coisa ruim, pejorativa. Nossa, esse povo aí pobre aí não sabe nem falar, quanto mais viver em sociedade, não sei o que, né? Então é horrível isso, é horrível, tem a ver com classe mesmo, tem a ver com relação de poder, né? Eu até tô querendo trazer um tema aqui depois sobre discutir um pouco se a nossa língua ela é machista, se ela é racista, se ela é homofóbica, se ela é preconceituosa, né? É um bom debate a ser feito. Bom, com questão a erro é isso. Então existe, Beto, erro na língua portuguesa? Como eu falei, só existe se você não está se fazendo comunicar. Se a pessoa não te entendeu, aí você errou, né? Agora, se você tirou um plural de uma palavra na fala, se você está numa situação de informalidade, você não tem a obrigação de ficar falando corretamente o tempo inteiro. O que eu acho que a gente precisa dizer quando a gente está falando, a gente precisa trocar essa palavrinha, né? Quando a gente está falando de coisa que a coisa não saiu como esperava, né? Por isso que a gente usa a questão do erro. Você errou, mas tem essa carga negativa, né? O certo seria, o jeito que você falou foi inadequado para a situação. Isso sim seria uma forma correta de abordar isso. Porque em entrevistas de emprego, por exemplo, você não vai poder falar palavrão ou falar gíria numa entrevista de emprego. Numa apresentação de faculdade você também não falaria dessa forma. Então, existem modos adequados e inadequados de acordo com a situação, né? É isso. E aí tem outra questão que é interessante, que as pessoas sempre repetem, e é muito, assim, não é pouco não, é muito. Quando vão aprender outra língua, espanhol, inglês, seja qual for a língua, as pessoas falam assim, mas nem português eu sei, eu vou aprender essa língua? Eu nunca vou aprender. Eu fico pensando se a pessoa se ouviu falando isso. Sabe quando a gente fala uma coisa e você fica tipo, caraca, eu falei isso? Porque tipo, se você fala nem português eu sei e eu nunca vou aprender essa língua, essa frase, nem português eu sei, ela é muito paradoxal, assim, ela é impossível, porque não faz sentido, porque a partir do momento que você fala nem português eu sei, você está usando o código linguístico da língua portuguesa. A gente, quando a gente fala de uso de língua, quando a gente tá conversando com um amigo, quando a gente, seja o que uso linguístico a gente está fazendo, a gente sabe falar português. A gente está falando português o tempo inteiro, né? A gente está falando, existem vários quebrada, né? Moto o tempo todo. Existem vários tipos de português sendo falados, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem muitos dialetos. Parem de falar isso, porque a partir do momento que você fala isso, você também já está julgando o seu uso linguístico como se fosse uma pessoa que não sabe falar, como se fosse uma pessoa inadequada para viver em sociedade. E não, todo mundo é capaz, todo mundo sabe falar português, todo mundo usa, e a língua é de todo mundo, gente. A gente tem que, quando a gente faz esse debate, a gente tem que falar assim, opa, você não vem julgar meu uso linguístico não, porque eu também sei falar português, essa língua não é só sua. A gente não pode deixar as pessoas que detêm o poder, que são as que ditam as regras, ditarem como a gente deve falar ou se portar. Então isso também, além de socialmente
falando, né, desse quesito, dessa relação, linguisticamente também a gente tem essa relação, porque a língua também é social. Então, opa, peraí, senão, cadê a liberdade aqui? Eu falo do jeito que eu quiser, entendeu? Claro, seguindo aquela coisa da adequação linguística. Até não ocorrer um certo desconforto social ali naquela situação. Então, enfim, deu pra entender, né? Porque a partir do momento que você reprime uma pessoa ou você julga o modo de falar dessa pessoa, a gente tá sendo violento, a gente tá violentando aquela pessoa, a gente tá reprimindo essa pessoa. Então é por isso que o professor tem muita responsabilidade em sala de aula quando a gente fala disso, de não reprimir a fala do aluno, né? Porque geralmente acontece, né? Se um amiguinho tem a língua presa, né? Tem dificuldade para falar mesmo, de saúde mesmo, né? Com gagueira, enfim, rola muita risada. Eu lembro que na época que eu estudava, rolava muito isso, piada e tal. O professor tem que lutar contra isso. Todo mundo tem que ter seu espaço na sala de aula, né? A gente não pode silenciar nem invisibilizar as pessoas, seja socialmente ou linguisticamente falando. E aí, para encerrar, essa questão mesmo, frisar, a gramática, ela foi escrita por pessoas que estão numa posição de poder, né? Posição de privilégio em relação às outras. A gente tem que ter essa ideia, né? A norma culta padrão que o pessoal fala, inclusive o norma culta, o culta está sendo tirado, porque o que é culto? O que é cultura? Por que a cultura do povo é vista de forma pejorativa e a cultura desse povo, né, mais rico é visto como uma coisa maravilhosa, né? Então, o correto seria norma padrão. Por quê? Porque quer padronizar a língua, quer organizar a língua, entende? Então, é importante ter tudo isso em mente, que essas relações de poder acontecem e que a gente não pode se deixar ser silenciado ou invisibilizado socialmente ou linguisticamente falando. A gente tem que lutar contra isso e fazer o uso da nossa língua também, fazer um uso de resistência, né? Resistência linguística mesmo. Que a gente, eu falo assim, a gente fala assim e é isso, né? Eu acho que não tem a coisa mais horrível é você silenciar uma pessoa, né? Pelo modo dela falar. É isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei de novo. Se você ainda não se inscreveu, lá no início do vídeo que eu falei, se inscreve agora. Curte o vídeo, compartilha. Acompanhe os vídeos que eu coloquei aqui no card. Se você ainda não assistiu, veja os outros vídeos que já tem bastante aqui. E é isso, gente. Qualquer coisa, tamo aí, comenta. E também comenta aí se é uma boa ideia mesmo, se vocês acham uma boa ideia falar sobre preconceito, né? Se a nossa língua ela é machista, se ela é racista, o que vocês acham, né? E também deem outras sugestões também, né? Se vocês tiverem outras sugestões de temas, coloque aqui nos comentários, tá bom? Então é isso, gente. Até mais. Fiquemos bem.